Olá amigos, eu sou Bruno Miranda, é um prazer estar na sua companhia. Hoje nós estaremos abordando um tema muito interessante que chama-se locais assombrados, né? Bom, esse tema eu gosto muito, fala um pouquinho da mediunidade de efeitos físicos, que são fenômenos que podem ser provocados por espíritos, sejam barulhos, ruídos, pancadas, movimentação de objetos, podem ser também sons, voz direta, vozes que você ouve em determinados locais, objetos que se movem sozinho, ou mesmo o som de passos no ambiente, né? Presença de espíritos que estejam caminhando em algumas horas, em algumas casas. Normalmente disse aquelas casas que estão abandonadas, e normalmente também as pessoas têm medo desses locais, né? Bom, por que isso acontece, né? Porque alguns fenômenos desse vêm se multiplicando ao longo dos anos e com o advento da internet se tornando ainda muito mais comum, né, a presença através das câmeras, das filmagens e tudo, acontecendo nos ambientes, com ou sem a presença de pessoas, né? Bom, a gente precisa entender que existe todo um mundo invisível, um mundo espiritual que muitas vezes nós desconhecemos. E isso muitas vezes, para quem não conhece, soa como se fosse algo sobrenatural, algo assombroso, né? Mas quem são os espíritos que estão dentro dessa casa, fazendo esses fenômenos, movendo esses objetos, e por que fazem isso, na sua grande maioria, né? Bom, primeiro, para a gente entender isso, é necessário que a gente possa recorrer também à crença da imortalidade da alma, né? Que o Espiritismo muito bem trata desse assunto e traz aí até você um conteúdo excelente através do Livro dos Espíritos, nas quais tiveram essas bases do seu surgimento, né? Nós tivemos também um fenômeno conhecido como poltergeist nos Estados Unidos, pelas irmãs Foxes, um dos grandes casos muito conhecidos, né, internacionalmente, que foi até série de filme e também acabou ficando muito conhecido como Batidas do Espírito. Então esses fenômenos acontecem através da presença do intermediário de uma pessoa que é médium e que ela exuda, né, muito ectoplasma. E o que seria, Bruno, ectoplasma, né? Ectoplasma é uma substância que todos nós que estamos encarnados, nós muitas vezes emitimos sem o saber, seja pelas nossas emoções benéficas ou emoções descontroladas, seja pelo nosso medo, angústia, a gente acaba extravasando essa energia saindo dos nossos corpos no dia a dia, com os nossos movimentos. E existem alguns espíritos que ainda apegados à matéria em grande parte, eles utilizam dessa energia para provocar esses fenômenos, que sejam de barulhos, ruídos. Na sua grande maioria, esses espíritos que estão dentro das casas, eles são nossos amigos, conhecidos, ou já conhecemos dessa ou de outras vidas, né? Que aí nós trataremos da reencarnação. Mas em grande parte são espíritos conhecidos. Eu vou citar um caso aqui interessante, que seria, por exemplo, você é casado, né, atualmente, você tem uma companheira, um companheiro, ele sai de casa para trabalhar e de repente, tragicamente, ele está distraído no celular ali, um carro vem, bate ele, pá, e ele acaba desencarnando. Ao desencarnar, pela sua distração e pela morte muito repentina, o corte, o desligamento espiritual não foi natural, então foi através de um acidente, se rompeu. E ele ainda estava cheio de vida. Muitas vezes não conhece nada do plano espiritual, do mundo espiritual. O que vai acontecer com ele? Ele vai seguir a rotina que ele fazia. Se ele estava indo ao trabalho, ele vai para o trabalho, ele vai tentar falar com os amigos irão ignorar, ele chega no trabalho, entra e sai, vai fazer as suas rotinas, ele vai ver também pessoas lá que ele conhece, ele vai fazer todo aquele segmento e depois voltará para casa, às vezes confuso, sem saber o que aconteceu. Quando ele chega em casa, ele sente que a maçaneta não abre, ele sente que ele está para fora, ele começa a se aborrecer, fica lá, tem um tempo lá fora, vagando até alguém chegar e abrir a porta, ele tenta falar com a pessoa, que seja a companheira que acaba de receber a notícia, né? Muitas vezes naquela confusão acaba nem percebendo que o tempo passou, e ele vai para casa, vê os filhos, tenta se comunicar, todos ignoram, ele não sabe o que está acontecendo. E aí é que está. Quando o espírito começa a sentir um certo estresse, uma certa raiva, uma certa angústia, ele transmite a energia dele para todos da casa. E alguém mais sensível, que nós dizemos que seria a mediunidade sensitiva, acabará captando essas energias e vai se estressar também, descontando em outras pessoas. Aí o que a gente fala de influência espiritual, um pequeno processo obsessivo inconsciente.
né? Porque o espírito não sabe que desencarnou, está tentando ali falar com alguém, se comunicar, e o estresse dele, através da energia do pensamento, está atingindo a todos da casa. E começam discussões, começam brigas, e muitas coisas vão se transformando. E aí vem os pesadelos também. No momento do sono, você está tentando dormir, ele vai lá para o quarto, tenta conversar com você, você não consegue ouvir, mas no momento que o seu corpo se desprende, que o nosso corpo descansa, o nosso espírito sempre está ativo, ele vai tentar se comunicar, e aí você vai acordar com sonhos. Putz, lembrei, sonhei com fulano essa noite, né? Fulano veio falar tal coisa, senti como se ele estivesse dentro de casa, querendo me dar um aviso. Muito ocorre nesses casos. E quando todos da casa estão reunidos, com aquela saudade, com aquela emoção, e ainda envoltos às vezes de revolta, não entenderam por que aconteceu esse fato, da pessoa ter sido levada precocemente, sofreu um acidente, tudo, a energia que é doada através da tristeza, as energias que são doadas através aí até do medo, né? Quando se começa a ouvir os sons, os barulhos, as pessoas acabam doando muito mais energia, faz com que os efeitos possam ser provocados. O que nós chamamos de efeitos de materialização, que são a questão da materialização de sons de objetos que se movem sozinhos, né? E por que eles fazem isso? É uma forma de chamar a atenção. E porque muitas vezes, durante o período noturno, onde a gente encontra o período mais calmo do dia, onde você está mais concentrado, onde ele pode chamar a atenção e vai saber que ele vai ser percebido porque são coisas acontecendo fora do normal. Na maioria das vezes é um espírito querendo se comunicar, falando que está vivo e que não entende o que aconteceu. Tá, Bruno, eu entendi tudo isso que você falou, agora eu compreendo essa questão dos efeitos, mas está acontecendo isso comigo, o que eu preciso fazer? Aí é que tá, você precisa fazer muitas preces, voltar com todo amor e carinho para esse ser que não entende ainda da realidade espiritual, falar que ele precisa recomeçar a sua jornada agora, seguindo como onde ele está no mundo original, né, no mundo dos espíritos, e que brevemente vocês vão se encontrar, que apenas foi uma distância temporária, porque é apenas o corpo físico que faleceu, e todos nós na vida estaremos falecendo, daqui a um tempo estaremos morrendo, e a nossa vida vai se perpetuar através do espírito. Então as preces sinceras que envolvem aquele ser que partiu, ela é muito produtiva, muito boa, para que a gente possa esclarecer o espírito quanto à sua condição. E mais uma coisa, né? Na grande maioria dos espíritos que passam por esses casos, que não sabem que estão desencarnados e voltam para casa, muitas vezes os seus relacionamentos, você que já perdeu alguém, teve um marido, uma esposa, que já faleceram faz algum tempo, 4, 5, 6, 7 anos, 10, um ano, né? Muitas vezes esse espírito volta para casa, encontra você com outro ou com outra, e ele vai atrapalhar os seus relacionamentos, porque imagine você, tendo todo amor e carinho, tendo uma vida toda aí com quem você ama, e de repente você volta para casa e se depara com alguém estranho dormindo na sua cama, com o seu marido, com a sua esposa. Você provavelmente tomaria um choque, ficaria com raiva, e essas influências fazem com que algumas doenças sejam geradas, que o casal comece a brigar, que os planos futuros não dê certo, influencia os filhos a adoecerem em várias outras coisas. Isso é o que a gente chama de obsessão, e que acontece também nesses casos. Então, para você que tem medo de locais assombrados, né, de espíritos que estão ali, são espíritos ainda apegados à matéria, pessoas que morreram muitas vezes com um apego muito grande daquele objeto. Isso aqui é meu, não quero que ninguém mexa. Essa cadeira é minha, esse lugar só o vovô sentava. Aí o vovô, quando morre, se encontra sentado na cadeira, e alguns netos veem a cadeira mover-se sozinha, vê que durante a madrugada a cadeira foi no banheiro, a cadeira estava se mexendo, não entende por quê. Muitas vezes é a presença do avô que está ali, e que nem imagina que o tempo passou e que ele desencarnou. Então essas coisas são muito reais, acontecem por aí até hoje, e hoje, através do advento da internet, como nós falamos, ainda temos muitos fenômenos acontecendo que são interessantíssimos, né? Nós tivemos aqui no Pará Ana Prado, uma das maiores médiuns de materialização, em que ela provocava vultos, não só as pancadas e as batidas, voz direta, efeitos de materialização, que é o espírito se corporificar em corpo físico, assim como você está me assistindo, as pessoas poderiam ver o espírito assim que estava, tocá-lo até, como experiências que ela fez, e muito mais. E para algumas pessoas que possuem a clarividência, que é a mediunidade, que pode ver os espíritos e o plano espiritual, isso seria muito comum. E às vezes algumas pessoas, devido às suas faculdades, até se confundem devido à questão da mediunidade, que acabam confundindo, né, com a questão de um ser encarnado ou não. Isso acontece, né? Os nossos manicômios
estão cheios de médiuns que não foram acreditados pelas visões que tinham, grande parte estão ali adoecidos pela sua mente devido à questão de visões, audições, que muitas vezes também se propaga como uma obsessão, que nós chamamos, que é de um perseguidor do passado que quer te cobrar por algo que você o fez na sua vida anterior, né? E a gente lembra, quando falamos de obsessão, que essa não é a sua primeira vida, você tem muita coisa para aprender e que também, dentro dessa vida, muitas coisas vão acontecer para que você possa fazer os ajustes. Nós estamos aqui como aprendizes, e como aprendizes, nós teríamos que sair daqui com o nosso patamar um pouquinho elevado. Infelizmente, dentro do panorama da vida, muitos de nós acabamos nos rebaixando e aí acabamos nos frustrando com situações muito complexas. Então, se você gostou aqui do nosso conteúdo, eu espero que você possa curtir, possa nos seguir, possa dar uma olhadinha no nosso canal aqui no YouTube e também no nosso TikTok. Eu sou Bruno Miranda, é um prazer estar na sua companhia e a gente trabalha no Núcleo Consciência Nova, um núcleo espiritualista que fica na cidade de Ananindeua, onde fazemos diversos atendimentos espirituais aos sábados, fazemos projetos sociais também de entrega de sopa, doação de roupas, brinquedos. Você que queira colaborar ou queira nos visitar, está aberto o convite a você. Um grande abraço. Precisando de palestras, precisando de conteúdo, a gente pode fornecer para você. Um grande abraço.